Gente, estamos começando mais um papo de um pouquinho antes do show. Esse é o Humor Contra-Ataca volume 2. A gente já queria muito esse cara pro volume 1. E com vocês, senhoras e senhores, Fábio Porchat. Tarantá! Eu tava viajando no primeiro, né? Foi Foi. Renata Castro Barbosa, falou, eu preciso muito dele aqui. Mas ela lutou o suficiente. Ela lutou, mas foi bom isso, porque agora em março me facilitou a vida. Porque daí eu já voltei de viagem, meu ano de trabalhador começou. Você sabe que eu queria que esse festival acontecesse pós-carnaval justamente por causa disso. A gente perde muita gente legal. Mas você era uma dor. A gente falava, pô, cara. E a Renata, então, que é muito tua amiga, ficava muito doída, assim. Não, eu falei pra ela, vai dar certo, vou votar no primeiro, vou votar no oitavo, no nono, fui no segundo. É bom até, vai. É verdade. Já é uma prova de amizade grande. Deixa eu te falar, cara. A gente aqui tem esse papinho antes do show pra fazer um doc, pra registrar isso. Pra gente, sabe, depois olhar pra trás e falar, olha o que a gente conquistou, olha quem tava com a gente e tudo mais. E eu acho que na tua carreira deve ter acontecido também muita gente que te ajudou no meio desse caminho. Quem te ajudou no meio do caminho? Olha, muita gente, assim, que eu guardo com muito carinho. Acho que a primeira pessoa que acreditou em mim foi a Malu Vale, diretora do Infraturas, a peça que eu fiz com o Paulo Gustavo. Eu e o Paulo éramos amigos de escola de teatro, a gente se formou juntos e eu tinha os textos escritos, era uma dupla, eu e ele. E ele falou assim, vamos chamar a Malu Vale para dirigir. Ela era uma atriz, bom, ela é, mas na época ela era uma atriz assim pra gente inalcançável, ela é uma atriz incrível e a gente tinha assistido Nada de Pânico com ela é muito engraçada. E eu falei, Paulo, ela nunca vai topar, mas gente, não tinha um centavo, uns dois moleques que ninguém conhece. Chamamos ela lá pra casa da minha tia, onde eu morava, ela assistiu a noite e topou. Então a Malu foi a primeira que acreditou, investiu o tempo dela, ajudou nós, levou uns famosos pra assistir a gente e tal. Uma guerrilha, né? Uma guerrilha, total guerrilha. Depois o Maurício Sherman, que foi quem me viu no teatro, exatamente, me chamou pra escrever pro Zorra Total. Acreditou totalmente nesse moleque, eu tinha ali 22 anos. Ele falou, não, vem escrever aqui pra Globo. E aí foi a minha entrada na Globo. Na Globo eu conheci o Cláudio Torres Gonzaga, que me chamou para fazer stand-up. Então se eu estou hoje fazendo stand-up é por causa do Comédia em Pé e do Cláudio Torres Gonzaga, que acreditou em mim, era meu redator final no Zorra. E lá na Globo eu conheci o Bruno Mazeu, que me abriu as portas, foi um parceiraço, me chamou para escrever Cilada quando eu não podia. Quando eu não podia escrever, porque eu era contratado de um outro programa, eu escrevi sem assinar, só ele me dando um dinheiro por fora, que seria eu posso ser preso ainda hoje. Ele foi muito, muito parceiro. Acho que já caducou, né? Já caducou. Só me botava na cara do gol, muito legal, foi um parceiro muito. E depois o Maurício Farias, foi um cara muito importante também, porque daí ele me chamou para escrever para o cinema, me botou lá para dentro. Então teve muita gente que foi, claro que eu estou deixando de fora aqui as pessoas, mas assim, pessoas do início de carreira, principalmente, quando a gente ainda está tentando se segurar. Não, e todo mundo que dá um chinelo pra gente, no momento em que você não tem o que calçar, guarda. Você às vezes até não agradece numa entrevista, porque você vai dizer, essa pessoa me deu um chinelo, mas você sabe, né? Não, exatamente. O quanto aquele chinelo foi importante naquele momento. É claro que eu tô falando aqui de pessoas da área artística, não tô nem falando assim, da minha tia que me aceitou morar com ela e fez um quarto, ela e meu tio fizeram um quarto na casa deles. Imagina, vem um moleque de 18 anos, vou estudar teatro. Ela vem, claro. Então não vou nem falar de pessoas assim, amigo, família, mas desse de galera da arte, foram esses assim muitos principais que me trouxeram, me deram um calço para conseguir ir fazendo as minhas coisas. E aí eu fui conhecendo gente, fui me enturmando. Marisa Leão foi uma mulher muito importante que me chamou para fazer O Meu Passado Me Condena, a série, depois o filme, virou uma grande amiga também. E aí as coisas foram caminhando. Aí eu fui indo porque eu também sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar. Eu escrevo, eu atuo, eu topo, eu adoro fazer peça, vou me embora para Macapá fazer a peça, depois vou para Boa Vista, e depois vou para Cascavel. Todo mundo que te conhece fala que você é workaholic. Isso. Você fala assim, pô, você é workaholic. O Fábio, cara, ele tem uma pilha que não acaba e a gente vê isso. É um pouco isso, assim, eu gosto de estar em cena, eu gosto de estar no palco, eu gosto de estar viajando, acho que é meio do ofício, sabe? Às vezes a pessoa fala, pô, Fábio, mas para ir, você vai fazer um bate-volta em Boa Vista. Eu falei, mas é meu trabalho que eu posso fazer, eu tenho que ir para Boa Vista fazer peça lá. A natureza do meu trabalho. Eu tenho que fazer, mas para quem ir lá para lá? Eu falei, não, porque é para lá que tem que ir. Eu tenho que ir para Macapá, para Boa Vista, que não chegam as coisas lá. Porque ficar em Rio, São Paulo é muito mais confortável. Claro que aqui tem muito público, eu adoro fazer aqui eu entro em cartaz.
Mas eu acho que levar pelo Brasil, a gente tem a sorte de ter um país tão gigante, com tanta possibilidade. Eu vejo isso em Portugal, por exemplo. Vou muito fazer peça em Portugal, que é um lugar que eu adotei para mim e que me adotaram lá também. Portugal, o cara faz uma peça, ele sai 2, 3 meses, ele faz a peça 2 meses e acabou. Ele já fez o país todo. Ele não tem onde mostrar mais. Não tem mais, acabou o país, é piquitito o país. Ele já fez. Quando a peça é muito sucesso, ele volta depois para mais um mês. E é isso. Acabou, é uma coisa loucura. Você fala, meu Deus. E aqui é a dimensão continental, você tem toda a razão. Então quer dizer, Europa toda. Eu fui para Alemanha, depois fui para Polônia, aí voltei para Portugal e fui para Espanha. Isso é só Brasil, né? Isso é só sul-sudeste. Então tem um pouco isso, assim. Então eu gosto de fazer o que eu faço. Então para mim, mas puxa, tem que acordar cedo, tem que pegar 3 ônibus para ir para não sei onde. Vambora, vamos fazer bate e volta para Volta Redonda. O que seria um perrengue para todo mundo, pra gente, né? É muito importante que aconteça. A cidadezinha, é aquilo que você falou, não chega lá, né? Não chega lá. Se você não for, não tem jeito. E esse cara também não tem dinheiro para ver. Então, se você não for, não vê. São 26 capitais, mais Brasília, é isso. Tem que ir atrás, tem que fazer as coisas tudo. E aqui no Qual Stage a gente tem 3 mil lugares sentado, tudo bonitinho e tudo mais. Você é um cara que está acostumado com grandes casas, né? E qual foi o maior perrengue que tu passou numa casa dessa, assim? Eu já fiz uma um dia, tinha acho que 2.000 pessoas no Ceará, Fortaleza, fazendo show, e porra, o povo de Fortaleza é legal demais. O cearense é boa gente, ele é animado, ele gosta. Então, é um lugar perfeito para fazer comédia. Os caras, a comédia vem de lá, né? Chico Anísio, Renato Arnoldo, Cavalcante. E eu tava lá fazendo esse lugar e era o som do lugar, era um pesadelo. Eram umas caixas de som velha. E era, sei lá, era um dos lugares maiores da Fortaleza e tal. Uma caixa de som horrível, um microfone que falhava, caiu por... Qual é o stand-up? Sou eu e o microfone. Se um deles não funciona... Nossa, não vou olhar o microfone, acabou. Pode até no escuro eu faço, agora sem o som eu não consigo. E aí o microfone falhava e eu para plateia não ouvia, e começava, não tá ouvindo o som. Só que eles já estavam acostumados, é um lugar que é conhecido por ter um som merda. Então eles meio já acostumavam. Eles nem trocam o som, porque o cara que vai espera o som, né? E foi me dando uma raiva da casa, né? Não das pessoas. As pessoas foram me dando um constrangimento, meio de desculpa, não sei o que fazer, calma. As pessoas reclamando, e eu lembro assim, puto, que daí o microfone falhava na hora da piada. Eu ia aí falar, cara, e dá um ódio isso. Quando eu terminou o show, as pessoas adoraram, tal, entenderam pro microfone e tal. Eu até no final quero agradecer a todos os técnicos, menos o do som, pra toda a brincadeira e tal. E aí quando eu voltei pro camarim, eu tava louco, eu queria matar, falando que lugar desgraçado, que lugar merda. E eu, porra, puto, e meu produtor já sabendo, já pensando, meu Deus do céu, o Fábio já vai tentar dar com ódio. E aí a primeira pessoa que entra no camarim, um cara com uma família, fala, Fábio, tudo bem? Um cearense, mais ou menos, né? Ele, que foi? Gostou da casa? Eu falei, essa casa é um horror. Esse som péssimo, um desrespeito com o público, uma vergonha com o artista. Eu venho até aqui fazer o show, o cara era o dono da casa. Eu não sabia que era. Também é importante que é o seguinte, você fez a reclamação pra quem pode resolver. É isso. Também tem isso. Não, agora tem uma coisa que eu... Cara, mas é um constrangimento terrível. Não pode o cara perguntar foi tudo bem, se ele viu o show, ele viu que não foi tudo bem. Só que eu na cara do cara, foi um desrespeito, uma vergonha, um lugar como esse, em Fortaleza, não ter um som mínimo. Pô, aí o cara ficou com a família, ficou meio assim, aí chegou meu produtor, esse é o dono aqui do hall, aí eu falei, porra, então você resolva, porque eu já ouvi dizer que teve outras reclamações, aí eu tentei me consertar. É aquela coisa que não dá pra consertar, não dá. Cara, realmente, eu gostei, é um trauma isso. É um trauma. Porque, poxa, é isso, só tem eu e o microfone, cara, me ajuda. Eu só falava assim, se fosse o musical da Cláudia Raia, eu tava fudido. Sim, total. Ou se um microfone não funciona, imagina se fosse um musical. Pô, às vezes tem essas percalços, mas esse foi um que traumatizou, porque eu lembro de falar, nunca mais na minha vida vou fazer show aqui nesse lugar. E eu vou fazer agora em Fortaleza, vou fazer 2 sessões lá, longe desse lugar, no lugar com o som direito. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta, mais pra gente encerrar, que você vai entrar no palco agora. Eu queria entender, o trauma é grande, né? E queria entender aquilo que te causou mais emoção, que depois de um show teu, que a pessoa falou pra você aquilo e aquilo, você falou, pô,
caraca, nem esperava ouvir isso. Eu fiz sem ter essa dimensão que eu tinha te alcançado dessa forma. O que... Cara, teve um momento que aconteceu comigo em cima do palco ainda. Eu voltei, essa turnê do Histórias do Porchat começou em 2022, pós-pandemia, né? Então eu desenvolvi isso durante 2021, porque eu pensei, cara, a gente tá voltando, mas ainda meio com máscara, vacina, sem vacina, como é que vai ser, como é que não vai ser? E eu pensei, cara, a gente tá precisando voltar a rir junto, porque a gente tá cada um em casa rindo sozinho, faz muita diferença rir. 2.000 pessoas que é diferente de você sozinho em casa, você faz E aí eu tava pensando, o Brasil muito dividido, as pessoas meio brigando, as pessoas meio tristes, mal, morrendo 1 milhão de pessoas. Falei, cara, eu preciso voltar a fazer comédia, que é o que eu sei fazer, como eu posso contribuir. Eu quero falar de coisa leve, não quero falar de política, não quero falar de nada, quero brincar, falar de viagem. E aí eu voltei, eu ensaiei, né? Você testa nos barzinhos, todo mundo de máscara nos barzinhos ainda, era final de 2021. Então a risada chega assim, né? Você não sabe muito se estão rindo ou não. E aí quando eu estreio em 2022, aqui no Rio, ainda descobrindo o espetáculo e tal, eu me lembro desse momento assim, já sei lá, no 2º mês de peça, e eu olhando aquelas, eram umas 800 pessoas no teatro, todo mundo rindo. Eu fazendo a piada, as pessoas rindo junto, assim, me arrepiou na hora. Falei, que loucura, olha onde há 1 ano a gente não sabia se a gente poderia sair de casa. Tá todo mundo aqui rindo junto, as pessoas rindo, passando, chorando e rindo, e eu falando, e aí eu me desconectei, porque eu fiquei falando a piada e vendo, aquilo me emocionou de tal forma, de falar, cara, olha como a gente consegue tocar as pessoas, olha como a gente precisa rir, olha como é importante fazer os outros darem risada, como a gente tem que seguir em frente. Então eram aquelas 800 pessoas rindo, eu fazendo, falando, aquilo me emocionou, me arrepiou na hora. Eu cheguei a encher o olho de lágrimas, mas estava fazendo comédia, eu não podia parar e falar, gente, sou emocionado com vocês. E continuei falando e tal, e foi lindo o show, mas isso me tocou muito. Você sabe que é muito doido esse papo aqui, eu não estudo nada pra fazer, porque eu acho que o assunto vai levando pra onde ele tem que ir. E, cara, eu adorei o nosso assunto. Eu, infelizmente, não posso te segurar mais por causa de você. É porque eu tenho que entrar em cena. Tem que entrar em cena, exatamente. Galera, ele tem que entrar em cena. Eu sei que o papo tá bom, eu adoraria, mas quem sabe ele tá no volume 3. Opa! Já tô fazendo essa cantada aqui. Gostei. Quem sabe ele não tá no 4, no 5, no 6? Com uma nova peça, com um novo stand-up? Não é? Pô, Não é verdade? Não. É isso aí. Galera, esse foi um pouquinho antes do show com o Fábio Porchat. Querido, arrasa lá. Vamos junto.